Gazeteiro vai conversar mais uma vez com o Gerson Gelman. E o nosso contato, falamos tempos atrás, porque ele sempre esteve à frente de N campanhas. É um coordenador político de campanha eleitoral vitorioso no estado do Paraná. Aí, agora ele é candidato a vereador. Gerson, a experiência, como é que está? É melhor ser coordenador ou é melhor ser candidato? Olha, Zé, primeiro, cara, um prazer voltar a falar com você e com os teus seguidores. Zé, eu vou dizer uma coisa, realmente, nós falamos lá no comecinho, né? A gente achava que era pré-candidato ainda, né? A gente achava até que a vacina do Covid ia chegar antes da eleição, né? Mas eu era pré-candidato. Zé, essa tua pergunta é curiosa. Sabe que eu tenho tido, assim, um misto de emoções, de sentimentos, porque realmente eu acho que era bem mais fácil ser coordenador. O engraçado, Zé, é que eu sempre coordenei campanhas majoritárias, né? Porque só que daí as pessoas dizem, bom, mas é diferente. Bom, claro que é diferente, só que em cada eleição majoritária está sempre atrelada a uma eleição proporcional. Quando é de senadores, presidente e governador, você tem deputados estaduais e federais, e quando é de prefeito, como essa de agora, você tem os vereadores. Então, claro, eu nunca estive envolvido diretamente numa campanha proporcional, mas estando do outro lado, eu sempre sabia o que eu precisava atender, vamos dizer, aquele candidato a deputado ou a vereador, e também tinha uma boa visão, vamos dizer, daquilo que me parecia, pelo menos à luz daquele momento, que era correto ou não. A gente lidou com campeões de urna, né? Estou falando só agora dos proporcionais, com campeões de urna, como lidou com pessoas que estavam ali para compor a chapa, né? Que é uma coisa que também hoje se verifica. Você sabe que agora, por exemplo, acabaram-se as coligações né, nas proporcionais, e isso também mudou muito o panorama. E o sofrimento é grande, viu? Porque esses dias tem a Bernadette, que trabalha aqui comigo, a quem eu rendo a minha homenagem, trabalha comigo, começou a trabalhar comigo há 40 anos, depois, claro, cada um foi tocando a sua vida, muito tempo juntos, e a gente estava falando, ela tem bastante quilometragem também, como eu digo, uma aposentadoria por tempo de comitê, e ela estava falando que antigamente era assim, por exemplo, hoje vai sair o Ibope, né, na televisão. Então, a gente tinha aquela informação, mesmo que você, às vezes, duvidasse um pouco, você tinha vamos dizer, um cheiro, como a gente dizia, né? E você sabia, não, o teu candidato está bem, ele está mal. Claro, havia alguma surpresa, mas agora, cara, é voo cego. Quer dizer, é voo por instrumentos, não é voo cego, é voo por instrumentos. Você tem né, como também aquele cheiro assim, mas especialmente agora, nesses tempos de pandemia, com as eleições, o trabalho todo feito pelas redes, né? E digo, eu não mudei o meu estilo de campanha, porque já era o meu projeto de trabalhar mais pelas redes, mas a gente fica assim, sabe? Claro, entusiasmado com a movimentação dos amigos, né, dos prováveis eleitores, mas não é difícil. Responder objetivamente, sim, é melhor estar do outro lado, muito melhor. É melhor ser coordenador do que candidato. Mas, Gerson... Mas é uma experiência bacana. Sim. E qual a tua expectativa aí para o próximo domingo, Gerson? Porque você não pode reclamar de cabo eleitoral, né? Você tem o melhor cabo eleitoral de Curitiba. Com todo o respeito às demais lideranças da cidade, que é uma personalidade que marcou a sua passagem pela história política do Paraná e principalmente de Curitiba, porque ele é uma pessoa que tem assim, uma popularidade muito boa aqui em Curitiba ainda, né? Sem dúvida. Jaime Lerner. Você sabe que o Jaime está, nesse momento, hospitalizado, ele passou aí por uma cirurgia, cirurgia simples, apêndice, mas o Jaime vai completar 83 anos agora, no próximo mês. Não é mais um garotinho, né? Não, como eu digo, a gente está naquela idade que a nossa preocupação não é a vacina do sarampo, é do Covid, né?
E o Jaime, eu tenho falado com ele pelo menos 2 vezes por dia por telefone. Ainda ontem eu disse para ele, eu falei, olha, Jaime, quando eu publico, né, e eu 99% das minhas publicações tem alguma coisa do Jaime, né? Quando não tem nada, tem imagem. Quando não falo nada, tem imagem. E sempre tem. Nas redes você está exposto a todos os tipos, né? Não há unanimidade, né? Já dizia lá, que não sei qual foi o nosso filósofo popular que falou que toda unanimidade é burra, né? Foi o Nelson Rodrigues, eu acho que disse. Acho que isso. sim, não me lembro, mas deve ser. Acho que é Nelson Rodrigues. Que Deus o tenha, é isso aí. E eu disse para o Jaime ainda ontem, eu falei, olha, Jaime, para cada um que me critica, né, me critica por estar fazendo com o teu apoio, tem 9 que falam bem. Então, espere, isso é um ativo meu, né? Eu seria, vamos falar agora do ponto de vista meramente qualquer eleitoral. Candidato gostaria de ter esse apoio. Que é isso? Né? Eu seria um trouxa se eu dissesse, não, sabe, eu não vou envolver o Jaime nisso. Aliás, eu não sei se falamos isso na mas disse que foi ele que sugeriu, né? Começou na comemoração do aniversário dele, ele que me botou nessa fria, então me carrega, né? Está sendo muito gostoso, sabe, Zé? A gente fala sempre assim, há uma geração de curitibanos, votantes, que nasceram com a estação tubo na frente de casa. Que não sabe nem que foi... Claro, o jovem com 16 anos vota. Se falar para ele Jaime Lerner, daí o cara vai dizendo, é nome de rua, o que é? O cara não sabe, o jovem não vai saber. Claro, a partir ali, quando você pega uma pessoa, talvez de uns 30 anos, tal, daí já tem uma referência, né, que lembra bem. Então, eu, de fato, né, pela minha história, pela minha relação de amizade e trabalho com ele, eu estou sendo muito beneficiado. Eu tenho dito para as pessoas que eu estou sendo, falo isso, vamos dizer, com 70 quilos mais magro, eu estou sendo carregado no colo pelo Jaime Lerner, né? Então, eu falei essa brincadeira porque ontem eu fiz 73 anos e hoje, dia 9, quando estamos gravando, eu comemoro 21 anos de cirurgia bariátrica. Eu fui um dos precursores aí em Curitiba e peso hoje 70 quilos menos do que quando fiz a cirurgia. Então, o Jaime está me carregando no colo. Eu estou, de fato, imensamente feliz e faço disso também uma homenagem a ele, entendeu? Eu disse isso num dos vídeos, que eu quero homenagear o Jaime e a saudosa Fanny Lerner com a minha eleição, se for da vontade de Deus. Perfeito. Gerson Gelman, logicamente, nessa tua primeira experiência como candidato, a expectativa pelo apoio e pelo que a gente ouve falar, porque a gente sempre está ouvindo comentário. Olha, o Gerson Gelman tem... É bom a gente não ficar falando muito, porque essas pessoas, não, já está eleito, vamos votar. Tá louco? Não, tem que né, garantir o voto. Você... tem percorrido a cidade, tem sentido problemas, tem ouvido muita gente. O que o eleitor mais pede quando você tem o tete-a-tete, o cara a cara? Olha, Zé, é uma pergunta interessante. Eu acho, Zé, que eu vou ter votos assim em todos os segmentos, em todas as camadas sociais, vamos dizer. Há a gente sempre sabe, né, Zé, que especialmente a eleição do vereador, ela, infelizmente, eu acho que aí é uma questão de cultura política do nosso povo, o voto no vereador ele não é muito valorizado, sabe? E há sempre aquela coisa que se diz, a eleição de vereador é mais difícil. Por quê? Porque é muito candidato. Esse ano nós temos uma situação totalmente diferente das demais, que é exatamente o fato de não haver coligação nas proporcionais. Então, os partidos foram obrigados, na grande maioria, quase a totalidade, de lançar chapas completas. Você veja, nós temos 16 candidatos a prefeito em Curitiba. Eu acho que nunca, em tempo algum, jamais houve um pleito com 16 candidatos. Por quê? Porque se ele não tiver um cabeça de chapa, ele não consegue fazer a bancada. E você sabe que a partir da bancada de vereadores, depois dos deputados no Congresso, daí vem o tal do maldito fundo eleitoral contra o qual eu
eu sou absolutamente contra, né? Não aceitei, inclusive, não recrimino outros colegas que aceitaram. Então, vamos fazer esse registro e deixar bem claro. O Gerson bem Gelman claro. não usa dinheiro do fundo eleitoral para fazer... Eu acho isso um absurdo, uma coisa, mas é como eu digo, cada qual, né, tem o seu juízo. Então, eu tenho sentido assim, quer dizer, Curitiba nós temos quase 1.200 candidatos a vereador. E aí, né, defendendo cada qual tem as suas propostas, né, a sua visão da cidade. E eu tenho percebido, voltando ao começo da minha fala, que eu vou ter votos assim em todos os segmentos, porque a eleição sempre é uma pirâmide, né, Zé? Vamos dizer, o voto normalmente ele vai de cima para baixo, né? Vai permeando assim. Por quê? Porque você fala com o teu colaborador, que às vezes ele vem te perguntar, olha, em que o senhor vai votar? Como é que é? Eu não tenho candidato. Não é o contrário, né? Infelizmente, não estou falando isso com alegria. Oxalá a gente chegue num ponto em que a população toda tenha noção de que o seu voto é a sua arma, né? Eu fiz esses dias um vídeo dizendo, não delegue a ninguém o direito de escolher por você, porque depois você vai ficar reclamando, né? Como diz, vai ficar reclamando no deserto, porque não, né? Você abriu mão, você... Sim. Então, eu tô sentindo assim, que em função disso, você me perguntou, né? O que a população espera. Eu acho, sabe, Zé, eu tenho certeza, existem duas Curitibas, sabe? Nós temos uma Curitiba que não precisa de prefeito, vamos falar português, sim, claro. Sim. Porque eu sempre digo assim, Zé, o que você precisa, o que eu preciso da prefeitura? Eu preciso, em primeiro lugar, que coletem o meu lixo. Isso parece uma bobagem, mas se a cidade ficar sem coleta de lixo 3 dias, a cidade explode. É o terror, é o pesadelo de qualquer prefeito. O resto, tudo ele dá jeito. Greve de lixeiro, meu amigo, de coletor, 3 dias a cidade vira um pandemônio. Sim, seria o pandemônio na pandemia. Bom, precisa da sinalização de tráfego, onde o trânsito é municipalizado, como é o caso de Curitiba, e precisa de iluminação no poste da minha rua. Esses 3 requisitos estando cumpridos, eu estou feliz com a prefeitura. Por quê? Porque eu não tenho nem filhos e nem netos em creche municipal. Eu, graças a Deus, tenho meu plano de saúde, eu não preciso ir numa UPA. Então, eu não preciso também ir ao Armazém da Família, que é uma coisa extraordinária, né? Que funciona muito maravilhosamente bem em Curitiba. Então, para essa população, existe uma Curitiba muito bacana, entende? Sim, com asfalto, concordo com você. Novo, com limpeza e tal. Agora, há uma outra cidade. Eu não sei se foi o Beluso que cunhou uma expressão que no Brasil havia, né, uma Belíndia. Há uma Belíndia, a Bélgica e uma Índia. Sim. Em Curitiba há uma Belíndia. Você tem bairros de Curitiba que poderiam estar em qualquer capital do mundo, e a 15 quilômetros dali você tem uma África. Sim. É importante que as pessoas saibam disso. E o vereador o vereador agora, quer dizer, o vereador tem que trabalhar, logicamente, também para essa... Claro. Né? Mas precisa também trabalhar para essa outra Curitiba. E é essa que precisa mesmo. Do vereador, né? Que precisa da educação, porque a educação é a chave de tudo, Zé. Eu tenho para mim que um país que tem educação, o resto tudo é consequência. Porque se a pessoa tem educação, ela cuida da sua saúde, ela sabe que hábitos de higiene, sabe, ela vai procurar. Sim. Né? Eu não estou dizendo, vamos dar só saúde e não se preocupa com saneamento. Não é isso. Sim, tem que dar educação. A educação esclarece as pessoas, e a pessoa esclarecida sabe guardar. Nós temos origens e crenças muito semelhantes, né? Eu te conheço, você me conhece, e tem uma coisa que diz lá naquele velho livro, lá no Velho Testamento, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Isso serve para todo mundo, não importa a tua religião, não importa a tua condição. Ensinar a criança bem formada, e aí a gente tem que render
uma homenagem àquele louco do Brizola, louco no bom sentido, né? Que lutava pela educação integral, pela, né? A criança na escola o dia inteiro, num país onde muitas crianças vão para a escola para comer. Né? Então, eu acho que precisa trabalhar por essa Curitiba, pela Curitiba que precisa de educação, de saúde, né? De saneamento e tudo mais o que vem atrelado, né, Zé? E também o lance de fiscalizar a administração bom, pública fala, né? independentemente, porque você pode fiscalizar e não ser a oposição. Exato, mas é claro, Zé, eu também digo o seguinte, se for da vontade de Deus né, que nesse próximo domingo eu seja eleito, eu vou ser um vereador a favor da cidade. Eu não posso agir em desacordo com aquilo que eu queria quando eu estava no executivo. Sim. Quer dizer, eu fiz parte do executivo, eu fui chefe de gabinete do Jaime na prefeitura e e depois no governo do estado. Depois eu voltei para mais 4 anos com o Gustavo na prefeitura. Eu não posso agora agir de uma forma diferente do que eu esperava de um vereador naquela época. Sim. Né? Não, a ideia é boa, mas como veio do prefeito, pau nele. Não é isso. Né? O colega vereador... a gente tem que trabalhar a favor da cidade. Isso é o que as pessoas que votam na gente esperam, né? Na verdade, o representante popular tem que ser uma pessoa grandiosa, em todos os sentidos. Né? Eu acho, né, Zé, que, falando na fiscalização, claro, a função principal do vereador é essa, né? É fiscalizar, é ajudar na elaboração do orçamento, determinar quais são as prioridades e fiscalizar se o prefeito está seguindo o que... Né? Então, isso é... Agora, claro, se eu sou prefeito que moro num bairro e alguém vem lá me dizer, olha, está vendo aqui o bueiro entupiu e a prefeitura não vem. Bom, você já ligou para um 56? Já liguei. Não foram atender? Bom, então eu vou dar uma ajuda. Mas não é para isso que eu estou sendo eleito, né? Perfeito, não é para isso, né? Não é para ver que o ponto de ônibus está com cobertura furada. Não é para... Claro que a gente não pode fugir disso, mas a função do prefeito, do vereador, vai muito além disso, né? Perfeito. Gerson, domingo é eleição. Pelo que as pesquisas estão indicando, se tiver segundo turno, está aí entre o Francisquini e o Goura, que é uma liderança que está mexendo aí, inclusive com a juventude, porque a linguagem dele, o lance do meio ambiente... a linguagem da juventude, né? É a linguagem da juventude. Ciclomobilidade, né? Deixa eu te dizer uma coisa muito curiosa, que eu não sei se os teus seguidores, né, ouvintes e leitores, sabem disso. Curitiba tem 38 vereadores. Eu não estou seguro de quantos que tentaram ser deputado 2 anos atrás. Me parece que foi em torno de 18. Dos 38, me parece que 18, em torno disso... Foi o Goura só que entrou, né? O Goura, mas... Só o Goura. Foi o único vereador e deu oposição ao prefeito. Isso mostra que ele tem força, ele tem o seu eleitorado cativo. Ele havia tentado ser deputado antes, não tinha conseguido, deputado federal, aí veio para a vereança, foi eleito, e com 2 anos foi o único vereador. Então, eu tenho certeza, eu estou desejoso e lutando para que haja o segundo turno. Sim, que é bom para a democracia. Eu sou filiado, né, e estou, né, assim, trabalhando pelo Goura, e acho que se houver segundo turno, e eu quero crer que haverá, porque essa semana é decisiva, será com o Goura, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o crescimento dele nos últimos dias é notável. Eu assino o que você está dizendo, porque dias atrás eu fiz um pequeno comentário aqui, porque essa birra, com todo respeito ao postulante do PSL, de críticas, e que ele... Entende? Tanto é que é o mais rejeitado na cidade. Ele está, na minha modesta opinião, está favorecendo o Goura nessa reta final. Eu acho que... É engraçado, né, Zé? Porque a gente que, como já falamos antes, que estava sempre do outro lado, e eu lembro que a gente ia todas as noites assistir qualitativas. Eu cheguei a assistir qualitativas
em outras 2 cidades. Quando eu fui fazer um segundo turno em Londrina, quando eu fui fazer segundo turno em Florianópolis, eu ia à noite assistir as qualitativas, porque a qualitativa é como a sintonia fina dos rádios. Você lembra dos rádios do nosso tempo, que não era sintonia digital, você tinha que chegar, né, afinar ali para... Então, os programas eleitorais são assim, você tem que ir calibrando a mira, é uma coisa muito sensível, e a qualitativa, mais do que a quantitativa, te dá essa visão. Eu acho que essas pancadas, vamos falar no linguajar eleitoral, essas pancadas que o candidato do PSL deu no prefeito, elas tiveram algum efeito aí, vamos dizer, para criar uma certa erosão no eleitorado do prefeito. Agora, eu não sei se esses votos foram para ele, ou irão para ele. Isso é uma coisa dessas de campanha, né? É porque... acaba beneficiando um terceiro, né? É porque, mais do que como você entende da coisa, a forma como você faz a crítica, ela pode ser aceitada ou pode passar para o eleitor uma bronca. Você está entendendo? Isso aí. Então, o que acredita naquele candidato que está sendo atacado, talvez ali um percentual, aquele que não está muito seguro, diz assim, olha, eu vou rever, mas isso não quer dizer que o voto vai para o atacante. É verdade, é verdade. E às vezes a pessoa diz, sabe o que, entre esses dois eu vou para um outro. Isso, a ciência política tem essas questões assim que são muito tênues, muito sensíveis, né? E você sabe disso, você é como a gente diz, um arguto observador da cena política de décadas aí, né? Então, nada do que a gente está falando é novidade para você, né? Perfeito. Mas, Gerson Guelma, eu quero, evidentemente, que a gente não pode aqui declarar isso ou aquilo, mas eu quero que você, claro. Sinceridade, logre êxito, porque a cidade de Curitiba precisa de pessoas como você, sabe, para poder efetivamente ajudar a população, desde aquela Curitiba né? A Curitiba da Índia, que você disse, e você é uma pessoa que tem sensibilidade, e eu espero que você logre êxito no próximo domingo, e deixo aqui para você passar a sua mensagem aqui para as pessoas que nos acompanham. Zé, muito obrigado. Eu fico muito feliz, até emocionado com tuas palavras. Veja, são 38 vereadores, né? Se você vai pescar, você não pega todos os peixes do rio. Ninguém tem a ilusão de ter todos os votos. Cada qual quer fazer a votação que lhe garanta, né, a eleição. Mas são 38, e a gente sabe que desses 38, por conta do coeficiente eleitoral, muitas vezes ocorrem injustiças, né? Porque, às vezes, se você pegar a composição hoje da Câmara, você vai ver que tem um lá que entrou no 35º, em 38º, e um que teve o dobro ou o triplo de voto dele não entrou por conta do coeficiente eleitoral. Mas eu digo assim para as pessoas, que procurem valorizar o seu voto. Né? Também vou te dizer, não é porque o camarada é conhecido por um apelido lá que ele não é um bom candidato. Ele teve lá uma vivência, ele trabalhou numa determinada área, e eu não é nem questão de dar o benefício da dúvida, eu acho que é uma questão de ser justo. Você não pode ser preconceituoso porque o camarada não usa o seu nome civil, né? Ele usa lá fulano de tal, ou fulana do não sei o quê. Então, escolha bem, não se prenda somente a apelidos e nem a nomes pomposos. Vá, verifique, veja, leia a biografia, procure, né, saber. São 38 vereadores, você não pode dizer, puxa, mas eu não tenho em quem escolher. São 38 vagas, mas tem quase 1.200 candidatos. Então, escolha bem. E se achar que eu posso ser honrado com o seu voto, o meu número está aqui, é 12.555. É uma soma de números que, segundo a tradição judaica, ela dá 18. Numerologia? 18 é um número poderoso, Então, não é à toa. Mas é isso daí, Zé. Vamos em frente. Se Deus quiser, na semana que vem, essa hora, já teremos os resultados.
e que tenhamos uma Câmara realmente com um nível muito bom e que disposta a lutar realmente para fazer com que o Curitiba tenha cada vez menos Índia e mais Bélgica.